No silêncio gélido do céu de fevereiro do Alasca, algo impossível apareceu. Não era um pássaro, nem um avião, nem mesmo um balão meteorológico. Pelo menos, era o que os operadores de radar na base aérea de Elmendorf acreditavam. Tarde da noite, um sinal brilhante surgiu em suas telas, movendo-se lentamente através do horizonte gelado, movendo-se de maneiras que nenhuma aeronave conhecida poderia. Em minutos, os canais militares entraram em ação. Ordens foram sussurradas e a calma noite ártica se transformou em uma cena de alerta máximo. Momentos depois, o mundo ouviria que um objeto não identificado havia sido abatido, mas ninguém seria informado do que realmente era. Alguns dizem que era um drone de vigilância. Outros acreditam que era algo muito além da tecnologia humana. E se isso for verdade, então fevereiro daquele ano pode marcar o primeiro contato real entre a humanidade e algo das estrelas. Radar de alerta antecipado. O estranho sinal do extremo norte. Começou com um piscar. Um eco fraco dançando nas telas de radar dentro do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, ou NORAD. Os operadores inicialmente pensaram que era uma falha de software. Mas, em segundos, o sinal retornou, mais forte, movendo-se constantemente do Oceano Ártico em direção ao continente do Alasca. O sistema não identificou nenhum plano de voo, nenhum transponder e nenhum objeto conhecido dentro desse corredor aéreo. O misterioso ponto se moveu a uma altura de cerca de 40 mil pés, depois caiu repentinamente para 20 mil, movendo-se contra o vento, algo que nenhuma aeronave convencional poderia fazer. Na base aérea de Elmendorf, analistas monitoraram a trajetória com descrença. Não está respondendo ao IFF. Não é um balão e não é comercial, disse um deles através das comunicações. Os registros de dados revelaram mudanças erráticas na direção, mas sem padrões de aceleração típicos de uma aeronave feita pelo homem. O sinal também emitiu pulsos eletromagnéticos fracos, irregulares, rítmicos, quase codificados, como se algo dentro estivesse enviando uma mensagem. Horas se passaram. E o objeto desconhecido pairou silenciosamente sobre o deserto congelado, desafiando todas as expectativas da física e do controle. Quando o NORAD confirmou que o objeto havia cruzado para o espaço aéreo dos Estados Unidos sem identificação, a decisão foi tomada. Um alerta de reação rápida. Jatos de combate seriam acionados. O céu noturno sobre o Alasca não estava mais calmo. Ele acabara de se tornar a linha de frente de um encontro que ninguém conseguia explicar. A missão de interceptação, F-22 e a ordem para abater. A ordem veio rapidamente, sem hesitação. 2 F-22 Raptors foram acionados da base aérea de Elmendorf, seus motores rugindo no ar gélido. Os pilotos, veteranos experientes acostumados a interceptar aeronaves invasoras ou balões de vigilância estrangeiros, sabiam que essa missão parecia diferente. Não havia plano de voo, nenhuma comunicação do objeto e nenhuma correspondência visual em seus bancos de dados classificados. Enquanto os jatos subiam no crepúsculo, a voz do comando NORAD ecoou através dos comunicadores. Confirmação visual necessária. Ataque se necessário. Minutos depois, os pilotos o avistaram. Uma esfera metálica, imóvel contra o vento, suspensa como se estivesse ancorada a cordas invisíveis. Não tinha asas, nem rotores, nem rastro de exaustão. A luz do sol atingiu sua superfície, produzindo um brilho prateado misterioso que cintilava acima das nuvens. Um piloto o descreveu como um espelho refletindo o próprio céu. Os F-22 se aproximaram cautelosamente, procurando por assinaturas de calor ou atividade eletromagnética. Nada. O objeto não emitia nenhum retorno de radar, mas flutuava visivelmente bem na frente deles. Então, de repente, seus instrumentos piscaram. Painéis de navegação falharam. Sistemas de mira foram reinicializados. Seja o que fosse, estava interferindo nos sistemas militares.
O comando retransmitiu a ordem. Dispare um AIM-9X. Confirme o impacto. O míssil foi lançado, cortando o silêncio ártico. Por uma fração de segundo, o objeto brilhou em branco forte. Então desapareceu na névoa congelada abaixo. Nenhuma explosão, nenhum destroço visível de cima. Os pilotos circularam confusos. Eles esperavam destroços. Em vez disso, havia apenas silêncio. De volta ao comando, o rádio tagarelava na sala. O alvo havia sido neutralizado, mas ninguém podia dizer o que eles acabaram de destruir. Os registros de dados foram bloqueados, as gravações seladas e todas as transmissões marcadas como confidenciais. Naquela noite, os céus tranquilos do Alasca se tornaram o cenário de um encontro estranho demais para divulgação pública. O local do acidente, o objeto sob o mar congelado. Ao amanhecer, a costa ártica estava envolta em névoa e gelo. As coordenadas do impacto levaram as equipes de resgate a um trecho de oceano congelado perto de Prudhoe Bay, um lugar onde poucos humanos jamais pisaram. Drones de vigilância varreram a área, detectando tênues assinaturas de calor sob o gelo. Não havia fumaça, nenhum campo de destroços, apenas uma única zona de impacto circular com cerca de 30 metros de largura, cercada por fraturas no gelo que brilhavam fracamente sob luz infravermelha. Pescadores locais a quilômetros de distância relataram ter visto um flash na noite anterior. Como um raio que não desapareceu, disse um. Mas quando os militares chegaram, foram instruídos a permanecer em silêncio. Helicópteros pairavam sobre o local, enquanto equipes de terra em trajes brancos começavam a cortar o gelo. Eles encontraram fragmentos, lisos, metálicos e excepcionalmente leves. Uma peça, recuperada intacta, refletia a luz de uma forma que parecia dobrar seus arredores, quase como vidro líquido. Os sensores não registraram radioatividade, nenhum resíduo químico, mas o material resistiu a brocas, calor e magnetismo. Não é alumínio, nem titânio, nem nada em nossa tabela periódica, sussurrou um técnico, de acordo com um relatório vazado posterior. A equipe de recuperação embalou os fragmentos em contêineres selados, marcados como amostra não biológica. Mas a rotulagem levantou mais perguntas do que respostas. Horas depois, todo o perímetro foi isolado por guardas armados. A cobertura de satélite da área foi misteriosamente embaralhada e as rotas de voo foram redirecionadas. Moradores próximos disseram ter visto caminhões militares transportando grandes caixotes cobertos com lona em direção a Fairbanks sob forte escolta. Nada disso foi reconhecido publicamente. Algo havia caído do céu do Alasca naquela noite. E, o que quer que fosse, não pertencia à tecnologia conhecida da Terra. A Operação Secreta de Recuperação. Missão de Recuperação do Norte. Oficialmente, nunca aconteceu. No entanto, poucas horas após o incidente, um esforço militar secreto com o codinome Missão de Recuperação do Norte já estava em andamento. Imagens de satélite analisadas posteriormente por pesquisadores independentes mostraram aviões de transporte não identificados, helicópteros de grande porte e veículos árticos convergindo para o local congelado do acidente. A operação começou na escuridão. Escondida pelos ventos de nevasca e pelo silêncio da noite polar. Testemunhas de instalações de petróleo próximas relataram ter visto soldados em trajes ambientais completos carregando unidades de contenção marcadas com símbolos de perigo amarelo brilhante. De acordo com um trabalhador, o ar ao redor do objeto parecia zumbir, como estática no frio. O que eles estavam recuperando não eram destroços comuns. Era intacto, esférico e sem costura.
Quando foi levantado na plataforma de plataforma plana, os sensores no local teriam apresentado mau funcionamento e as bússolas giraram descontroladamente. Tudo o que foi recuperado da área foi carregado em um avião de transporte C-17 e transportado para fora do Alasca antes do amanhecer. Seu destino: uma instalação não divulgada da Força Aérea, possivelmente Wright-Patterson ou Área 51, embora nenhum registro oficial de voo tenha sido encontrado. O local em si foi então arrasado e coberto com neve fresca, apagando qualquer vestígio de atividade humana. Em 24 horas, todas as frequências de comunicação ligadas à operação foram criptografadas e redirecionadas através de redes de defesa privadas. Até mesmo os dados meteorológicos locais para aquela noite foram alterados posteriormente. A tempestade oficialmente nunca ocorreu. Quando questionados pela imprensa, os porta-vozes do Pentágono se referiram ao incidente apenas como uma recuperação padrão de destroços aéreos não identificados, recusando-se a divulgar fotos ou resultados de laboratório. Mas a designação classificada anexada à missão de recuperação do Norte era incomumente alta, nível Delta Black, o mesmo usado para incidentes nucleares e recuperação de material extraterrestre. Se fosse apenas um balão, por que foi tratado como uma emergência de segurança nacional da mais alta ordem? Resposta da mídia: quando a notícia desapareceu em horas. Por um breve momento, o mundo soube que algo extraordinário havia acontecido. Na manhã seguinte ao incidente do Alasca, grandes veículos de comunicação, CNN, Reuters e Associated Press simultaneamente divulgaram a notícia. Militares do ZEUA abatem objeto não identificado sobre o Alasca. Manchetes brilharam nas telas de televisão, apresentadores de rádio especularam e fóruns online explodiram com teorias. Mas em poucas horas, algo estranho ocorreu. Os relatos começaram a desaparecer. Versões arquivadas de artigos antigos foram substituídas por atualizações mais curtas e vagas. Menções de esfera metálica ou nave desconhecida foram editadas. Clipes de mídia social mostrando comboios militares perto de Prudhoe Bay foram excluídos por violações de segurança. Até mesmo emissoras de notícias locais do Alasca receberam ligações silenciosas de Washington, aconselhando-as a não amplificar desinformação. Em 24 horas, a história que havia dominado as manchetes globais simplesmente desapareceu. Alguns jornalistas tentaram resistir. Uma repórter do The Anchorage Daily News afirmou que estava preparando uma entrevista com um informante da Força Aérea, quando o contato cancelou abruptamente e suas credenciais para a base foram revogadas. Outra fonte de uma agência de notícias nacional descreveu ter sido instruída a alinhar-se com a narrativa do Departamento de Defesa, uma narrativa que notavelmente se recusava a definir o objeto. Então veio o silêncio. As coletivas de imprensa mudaram o foco para tópicos de defesa não relacionados. Quando os repórteres insistiram por detalhes, os oficiais do Pentágono repetiram uma única frase: nenhuma informação adicional neste momento. As perguntas continuaram, mas as respostas pararam. Investigadores independentes que tentavam recuperar documentos da FOIA tiveram todos os pedidos negados com base na classificação de segurança nacional. Até mesmo fotos vazadas que circulavam online, imagens granuladas de um disco metálico brilhante, semi-enterrado no gelo, foram rapidamente sinalizadas e removidas das principais plataformas. Para uma história que deveria ser nada de incomum, o nível de censura pareceu sem precedentes. E à medida que a poeira digital baixava, apenas uma verdade permanecia. Alguém, em algum lugar, não queria que o mundo soubesse o que realmente caiu do céu do Alasca. Relatos de testemunhas. Oculares. Eu vi a luz se movendo contra o vento. Enquanto o governo apertava o silêncio,
vozes do Alasca começaram a se levantar, quietas, hesitantes, mas persistentes. Residentes de pequenas cidades árticas, trabalhadores do petróleo e pilotos de Bush alegaram ter visto algo naquela noite. Suas histórias diferiam em detalhes, mas compartilhavam uma consistência assustadora. A luz. Um pescador perto de Dead Horse a descreveu primeiro. Não era como um sinalizador ou luz de avião, disse ele. Era suave, como uma pérola no céu, e se movia na direção errada. O vento estava uivando para o leste, mas foi para o oeste, lento e constante. Outra testemunha, um piloto de carga voando em direção a Fairbanks, relatou que seus instrumentos de navegação falharam brevemente quando ele viu um orbe prateado do tamanho de um carro pequeno, pairando abaixo das nuvens. Seu copiloto confirmou o avistamento, mas depois se recusou a falar publicamente. Alguns moradores locais gravaram vídeos curtos, clipes instáveis e granulados, mostrando uma esfera fraca e brilhante flutuando no horizonte. Em poucos dias, muitos desses vídeos desapareceram das redes sociais. Alguns reenvios sobreviveram, analisados quadro a quadro por pesquisadores de OVNIs. Eles notaram a estabilidade incomum do objeto, sem oscilação, sem assinaturas de empuxo, sem som. Parecia deslizar em total silêncio, quase vivo. Então, vieram os relatos de contratados militares estacionados perto das rotas do oleoduto. Um homem, que mais tarde exigiu anonimato, alegou ter visto o comboio de recuperação naquela noite. Não era um balão, insistiu. Aquela coisa não desmoronou, parecia intacta, perfeita, como se nem pertencesse aqui. Para cada voz que se manifestava, outra se calava. Algumas testemunhas disseram que funcionários os visitaram, exortando-os a permanecer em silêncio por razões de segurança nacional. Outros relataram ter sido dito que as luzes que viram eram um exercício de drone, embora nenhum exercício desse tipo estivesse programado na área naquela semana. O povo do Alasca está acostumado a luzes estranhas no céu, auroras, satélites, rastros de meteoros. Mas desta vez, não era a natureza pintando os céus. Era algo diferente. Algo deliberado, algo que se movia contra o vento. Os dados vazados, imagens de radar e vídeos que não deveriam existir. Semanas após o acidente, quando a história quase desaparecera da atenção pública, arquivos estranhos começaram a surgir online. O primeiro apareceu em um fórum criptografado usado por entusiastas da aviação, uma série de instantâneos de radar supostamente tirados da sala de controle de Elmendorf. Eles mostraram um alvo sólido, de movimento rápido, com uma trajetória de voo errática, em altitudes entre 20 e 40 mil pés. A seção transversal do radar do objeto mudou de forma no meio do voo, como se sua superfície estivesse se transformando ou refratando sinais. Para analistas militares, isso era impossível. Logo depois, um pequeno vídeo surgiu no Reddit. 6 segundos de filmagem instável, mostrando um orbe brilhante pairando sobre uma paisagem congelada. Estava parcialmente obscurecido pela neve, mas o que chamou a atenção dos especialistas não foi a imagem em si, foi o áudio. Um zumbido baixo e pulsante, rítmico, e em camadas podia ser ouvido ao fundo. Engenheiros de som determinaram que o padrão de frequência não correspondia a nenhum drone, aeronave ou ruído de motor conhecido. Alguns até sugeriram que se assemelhava a tons de comunicação modulados, como se o objeto estivesse transmitindo. O Pentágono rapidamente descartou a filmagem como fabricada, mas, em poucas horas, reivindicações de direitos autorais e solicitações de remoção foram emitidas sob códigos de segurança do governo. Arquivistas independentes que espelhavam os arquivos relataram que seus servidores estavam sendo acessados e apagados remotamente. Um pesquisador de segurança cibernética rastreou posteriormente essas intrusões até endereços IP vinculados à defesa.
Enquanto isso, uma fonte anônima, alegando ser um técnico do NORAD, vazou um único quadro de imagem térmica classificada. Mostrava o objeto antes do impacto, brilhando levemente no espectro infravermelho, mas mais frio do que o ar circundante, uma propriedade que nenhum sistema de propulsão conhecido poderia alcançar. Os metadados correspondiam ao carimbo de data, hora exato do incidente. Para pesquisadores de OVNIs, este foi o ponto de virada. Eles argumentaram que, se os dados fossem realmente falsos, não haveria razão para censurá-los tão agressivamente. Os governos não classificam fraudes, disse um analista durante uma entrevista. Até hoje, nenhum dos arquivos originais foi verificado publicamente ou reconhecido oficialmente. No entanto, cada cópia, cada pixel, cada leve sinal de radar continua a sugerir uma coisa: que em algum lugar, nas profundezas dos arquivos militares, reside uma evidência inegável de um encontro que desafia qualquer explicação. O material misterioso. O relatório científico suprimido. Não muito depois do fim da missão de recuperação, rumores começaram a circular entre empreiteiros de defesa e técnicos de laboratório. Sussurros de uma amostra retirada do Alasca sob máxima segurança. De acordo com manifestos vazados, o container foi rotulado como não biológico, espécime de liga anômala, e foi escoltado por guardas armados para uma instalação de pesquisa da Força Aérea não divulgada. Essa foi a última vez que foi oficialmente mencionado. Meses depois, fragmentos de um memorando interno surgiram online. Ele fazia referência à estrutura de rede incomum e anomalias isotópicas dentro de uma amostra metálica recuperada de um incidente no Ártico. Metalúrgicos independentes que revisaram a linguagem do documento disseram que se assemelhava a relatórios escritos após o acidente de Roswell, cuidadosamente redigidos para descrever algo além dos materiais conhecidos da Terra, sem nunca admitir isso abertamente. Aqueles que afirmaram ter visto o objeto de perto o descreveram como liso e sem costura, como se forjado em gravidade zero. Sob microscopia, a liga parecia cristalina, mas flexível, capaz de reformar sua estrutura após uma leve deformação. Quando aquecida, não derretia. Emitia uma leve luz azul e retornava à sua forma original quando resfriada. Alguns cientistas chamaram de metal autorreparador. Outros se recusaram a comentar. Um engenheiro anônimo mais tarde disse a um pesquisador independente que o fragmento respondeu a campos eletromagnéticos, vibrando sutilmente quando exposto a certas frequências, como se ressoasse com um sinal externo. Ele disse que era como se o material se lembrasse de algo. Pouco depois dessa entrevista, sua presença online desapareceu. E-mails não foram respondidos, perfis excluídos, telefone desconectado, solicitações sob a Lei de Liberdade de Informação para resultados de testes da base aérea de Wright-Patterson foram negadas, citando isenções de defesa nacional. Nenhum laboratório jamais reivindicou os dados, mas fontes internas insistem que empresas aeroespaciais privadas foram abordadas discretamente para estudar materiais semelhantes sob contratos confidenciais. Se for verdade, significa que o que quer que tenha caído no Alasca não foi destruído. Estava sendo estudado, e possivelmente com engenharia reversa. E em algum lugar em uma instalação trancada, aquela esfera brilhante, ou o que restou dela, ainda pode estar pulsando suavemente no escuro, um artefato silencioso de algo não nascido neste planeta. Conexões com incidentes OVNI anteriores. O padrão que se repete. Quando os pesquisadores começaram a comparar o incidente do Alasca com encontros de OVNIs passados, um padrão assustador começou a surgir, uma cadeia de eventos que se estende por décadas e continentes. Cada caso começou da mesma forma.
uma anomalia no radar, um objeto aéreo desafiando a identificação e uma rápida resposta do governo, seguida de silêncio. As semelhanças com a queda de Roswell em 1947 eram impossíveis de ignorar. Lá também, testemunhas descreveram uma nave metálica e sem emendas, com materiais estranhos que resistiam ao calor e à deformação. Oficialmente, era um balão meteorológico. Não oficialmente, os relatórios insinuavam fragmentos com razões isotópicas não humanas, a mesma frase que mais tarde apareceu no memorando vazado do Alasca. Depois, houve o incidente do OVNI Tic Tac de 2015, capturado por pilotos da Marinha dos DIEUs na costa da Califórnia. A filmagem, autenticada pelo próprio Pentágono, mostrou uma nave lisa e oblonga, realizando manobras que violavam as leis da física. Aceleração instantânea, exaustão de calor zero, estabilidade perfeita, assim como a esfera sobre o Alasca. Ambos os objetos exibiram o que os analistas chamaram de movimento não inercial. O tipo de movimento impossível sem controle de inércia ou manipulação da gravidade. Em 1996, residentes de Yukon, Canadá, relataram um objeto massivo e silencioso deslizando baixo pelo céu noturno, brilhando suavemente e não deixando rastro. Aviões militares foram vistos perseguindo-o antes que desaparecesse sobre a fronteira do Alasca. Testemunhas o descreveram como um disco metálico que dobrava a luz ao redor de si. Nenhum relatório oficial jamais se seguiu, mas as coordenadas desse avistamento correspondiam ao mesmo corredor de voo onde o objeto de 2023 apareceu mais tarde. Casos ainda mais antigos, como o incidente de Kecksburg de 1965, envolveram uma nave em forma de bolota, recuperada sob forte presença militar e transportada em segredo. A mesma linguagem de recuperação, espécime metálico não biológico, apareceu em ambos os relatórios com décadas de diferença. Quando os analistas sobrepõem os trajetos de voo, os registros de radar e os mapas de testemunhas, uma revelação impressionante surge. Muitos desses avistamentos seguiram falhas magnéticas e zonas de alta latitude, áreas conhecidas por fortes anomalias eletromagnéticas. Poderiam esses objetos ser atraídos para tais regiões intencionalmente? A cada vez, o padrão se repete: detecção, interceptação, recuperação, negação. A mesma sequência, o mesmo silêncio. Sejam quais forem esses objetos, feitos pelo homem, interdimensionais ou extraterrestres, eles parecem aparecer não por acidente, mas por design. E se isso for verdade, o Alasca não foi o primeiro contato. Foi apenas o lembrete mais recente de que alguém ou algo está nos observando há muito tempo. A reunião a portas fechadas. Ninguém tem permissão para dizer mais. Dias após o incidente do Alasca, um briefing confidencial foi realizado em Washington. Apenas membros selecionados do Congresso e funcionários da inteligência foram autorizados a entrar. Telefones confiscados, anotações proibidas, o tópico: o objeto não identificado recuperado da costa congelada do Alasca. Os presentes descreveram posteriormente a sessão como profundamente perturbadora. Dados de radar, telemetria de voo e amostras recuperadas foram mostrados. O objeto, de acordo com analistas, mudava de altitude e direção sem propulsão visível e emitia assinaturas eletromagnéticas não consistentes com a tecnologia de nenhuma nação conhecida. Um senador teria perguntado: "Temos certeza de que isso foi feito na Terra?" Ninguém respondeu. Quando a reunião terminou, os participantes foram instruídos a não falar publicamente. Nunca. A palavra OVNI foi banida de todos os registros oficiais, substituída pelo termo higienizado fenômeno aéreo anômalo. Os pedidos de um relatório público foram negados. Até o resumo foi classificado. Fora da Câmara, repórteres pressionaram por comentários. Os legisladores que compareceram pareciam abalados. Um simplesmente murmurou: "Vimos algo que não podemos explicar."
Então, silêncio. Sem transcrições, sem filmagens, sem atas oficiais. Daquele dia em diante, o encontro do Alasca desapareceu da discussão pública, selado atrás de páginas ocultas e cofres frios e trancados. E aqueles que sabiam a verdade estavam presos a uma ordem que talvez nunca seja suspensa. Ninguém tem permissão para dizer mais. O céu ainda guarda o que não foi contado. Acima das intermináveis planícies brancas do Alasca, o vento sussurra através do silêncio congelado, como se ainda carregasse o eco do que caiu do céu. Meses se passaram, mas nenhuma explicação oficial surgiu. Os arquivos permanecem selados, as testemunhas silenciosas e a verdade. Em algum lugar entre as estrelas e a neve, espera invisível. Alguns dizem que era tecnologia estrangeira. Outros insistem que era algo muito mais antigo, algo não feito por mãos humanas. Os dados do radar, a liga estranha, as notícias que desaparecem, as vozes trêmulas, todos fragmentos de um quebra-cabeça que ninguém ousa terminar. A cada poucas noites, os pilotos ainda relatam luzes fracas, deslizando sobre o círculo ártico, silenciosas e suaves, logo além do alcance do radar. Talvez não sejam nada. Talvez estejam observando. Talvez, em uma fria noite de fevereiro, a humanidade não tenha apenas abatido um objeto não identificado. Talvez tenhamos interrompido uma conversa que nunca foi destinada a nós. E enquanto essa pergunta permanecer sem resposta, cada estrela acima do Alasca nos lembrará. A verdade ainda está lá fora, escondida no céu escuro, esperando pelo dia em que estivermos prontos para vê-la.